Walkers! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal exclusivo de The Walking Dead. E dessa vez a gente continua o nosso especial, muito especial, de The Walking Dead. As 8 temporadas de Walking Dead, o nosso apanhado geral, a nossa revisitada aos velhos tempos de Walking Dead e a nossa análise aí de todos esses 8 anos que já se passaram aí, né? E também o nosso esquenta para a 9ª temporada que chega logo logo. O negócio tá chegando aí, o negócio tá chegando, tá muito perto e a gente aproveita aqui para relembrar o resto, né? O que já aconteceu nos anos anteriores. E dessa vez estaremos falando da polêmica 3ª temporada de Walking Dead, onde coisas muito importantes aconteceram para moldar o Walking Dead como ele é hoje, sabe? E também muitos dizem que ela é a sementinha do caos, sabe? É onde tudo começou ali. Questões polêmicas no que diz respeito à qualidade da série e tudo mais dali pra frente. Então, é uma temporada delicada de se discutir. Roda a vinheta especial e agora a gente vai falar sobre a temporada da prisão, a temporada do governador. Vamos falar sobre Rick louco. Tudo isso e muito mais aqui no The Walker Center. Muito bem, pessoal, essa temporada, assim como a 2ª temporada, é cabeceada por Glenn Mazzara, né? Ele é o showrunner dessa temporada e também foi o showrunner da 2ª temporada, que também tem vídeo aqui falando sobre ela, que saiu ontem aqui. Se você perdeu o vídeo da 2ª temporada, que é a minha temporada preferida, e o vídeo foi muito especial de gravar pra mim, vai lá assistir esse especial antes de começar a assistir este especial da 3ª temporada. Então vamos lá, vamos falar de 3ª temporada agora. A gente tem o Glenn Mazzara continuando aí como cargo de showrunner e a gente vai tocar nesse assunto mais à frente e tudo mais. O resto do elenco de produção a gente continua como o mesmo, né? Greg Nicotero na maquiagem do negócio. Greg Nicotero agora dirige mais de um só episódio na temporada e essa é a 1ª temporada que foi anunciada com 16 episódios, meu jovem. E nós vamos falar muito sobre isso nesse vídeo também. O fato dessa ser a 1ª temporada de 16 episódios, que foi uma declaração polêmica também, mas tudo ao seu tempo. Primeiramente a gente fala sobre julho, né? Julho é quando sai o trailer da temporada, né? O trailer da 3ª temporada, que pra mim é um trailer ok, né? E na época era um trailer muito intrigante pro público, né? Em 2012, quando esse trailer saiu na San Diego Comic Con, o pessoal ficou maluco e hoje em dia, se você vê esse trailer, você nota ali várias sacadas que a montagem utilizou pra criar cenas que não existiam ali no corte final, no episódio final, sabe? Você colocava, por exemplo, o governador falando com alguém e aí você colocava do outro lado o Rick falando com alguém que não era de fato o governador, só que na montagem dava a perceber que os dois estavam conversando, que os dois estavam confrontando. Aí quando você via no episódio eram outras cenas totalmente desconexas e tudo mais. Isso aí se tornou meio que uma tradição nos trailers de Walking Dead depois dali, porque quase todo ano o trailer tenta nos enganar, sabe? Tenta não entregar o negócio direito, entregar uma coisa diferente do que vai ser passada, tanto para gerar o buzz, quanto para o pessoal especular e tudo mais, para não entregar toda a trama. Get out of here. Who the hell are you? If we see you out here, anywhere near our people, I'll kill you. Mas vamos agora para outubro, né, que é quando a temporada estreou de fato. No dia 16 de outubro de 2012, vinha ao ar o episódio Seed, escrito por Glenn Mazzara e dirigido por Ernest Dickerson. É isso mesmo? É isso mesmo! E a proposta dessa temporada era finalmente fazer o negócio ficar maior e mais amplo, né? Que foi uma coisa que a 2ª temporada decidiu adiar na vez dela, porque a 2ª temporada é meio que uma temporada de personagens, né? Uma temporada para desenvolver personagem, para engajar o público a respeito desse personagem, para que o público se importe com esses personagens e tudo mais. Antes de mais nada, é uma temporada de personagens a 2ª temporada. E agora a 3ª temporada, sim, era a hora exata para você crescer a história, crescer a escala do negócio e, né, crescer a produção, fazer maior e melhor o negócio. Então essa era a proposta, né, crescer aquele universo, crescer a produção, fazer um negócio maior e melhor.
A gente tem ali um salto temporal de 6 meses, o primeiro salto temporal de The Walking Dead acontecendo já no primeiro episódio ali. Então todos os personagens de cara já são mostrados de uma maneira totalmente diferente da que a gente havia deixado eles lá no final da segunda temporada. Eles agora estão totalmente diferentes, os caras estão mais magros, e isso é muito interessante, um detalhe muito interessante mesmo da produção. Os caras estão mais magros, sabe? Eu acho que eles fizeram uma dieta ali, porque eles realmente estão mais magros nessa temporada. O pessoal todo tá mais magro, e eu acho que foi realmente uma decisão de produção, sabe? Eles fazerem uma dieta enquanto fazia a temporada, pra dar essa verossimilhança de que os caras estavam comendo mal e tudo mais, e eles estavam sujos. Era macuco pra todo lado daquele povo, sabe? O povo tava sujo demais. E aqui foi muito legal, porque de cara a gente vê que tá todo mundo diferente, né? Porque são 6 meses, é muita coisa, é muito tempo. O Herschel aparece com aquela barba grande e tudo mais, todo mundo sujo, suado, já sobrevivendo, e você vê uma coisa muito interessante, que é a experiência que eles adquiriram nesse meio tempo, né? O próprio Cole, que esticou, inclusive, da segunda temporada pra terceira, agora tá arrebentando com aquela pistola silenciadora dele. O menino que tava aprendendo a atirar na temporada anterior, agora tá mandando ver no zumbi, matando tudo quanto é zumbi que vê na frente. Tá todo mundo muito habilidoso, sabe? Meio que o Apocalipse treinou essa galera a sobreviver e ser muito bom nisso de sobreviver. Eles têm ali uma dinâmica que funciona muito bem no grupo, sabe? De se organizar e espalhar pra cobrir mais área e tudo mais. Outra coisa que é muito interessante nessa temporada e que eu gosto bastante, que como eu disse, essa temporada é hora de fazer o negócio ficar maior. E cara, fica maior sim, fica maior. Em termos de produção, essa temporada não decepciona de maneira alguma e em nenhum momento, cara, porque ela parece grande o tempo inteiro, sabe? Eles fazem o pequeno parecer grande de uma maneira muito legal. Isso aí depende da produção, né? Eles que fazem o pequeno parecer grande, porque o orçamento da segunda temporada e da terceira é praticamente o mesmo, não subiu o orçamento. A série continuou custando o mesmo tanto, mesmo eles tendo que fazer 16 episódios dessa vez e não só 13, né? E mesmo assim você nota claramente que essa temporada é maior em termos de produção, sabe? Pelo menos ela parece ser maior em termos de produção. Porque tem diversos momentos onde eles têm cenários ali que você nota que deu um trabalhão pra você construir aquele cenário, sabe? De você compor aquele cenário pra ele parecer pós-apocalíptico, sabe? Muitas cenas em estradas desertas e tudo mais. A prisão, que foi um desafio à parte para os caras conseguirem fazer a prisão, porque ela era um galpão, né? Era um galpão. E aí eles fizeram todo aquele cercado lá, construíram aqueles postos de vigia da prisão e tudo mais, e fizeram que o negócio parecia uma prisão de verdade, entendeu? Tem arte conceitual disso e tudo mais. Então tem muita coisa construída pra essa temporada aí, ou seja, parece que ela gasta muito mais dinheiro, quando na verdade ela tem o mesmo orçamento da segunda temporada, e isso aí é louvável. As cenas de ação nessa temporada aí também são muito interessantes, porque nessa temporada, como tem muita cena de ação com zumbis inclusive e tudo mais, era crucial que elas fossem bem feitas e tudo mais, e nessa temporada o negócio é muito, mas muito bacana em termos de ação. A gente tem muita cena com tiro, né, com muita cena de conflito mesmo, não só com zumbis, mas com humanos dessa vez, e as cenas são incríveis, né, são extremamente intrigantes. Muita cena que até hoje eu olho assim e vejo, caraca, isso aí era intenso, cara. Era muito bem feito e dá orgulho de ver uma temporada que é tão boa tecnicamente falando, sabe? E também os zumbis receberam um upgrade, né, porque toda temporada os zumbis recebem um upgrade ali de deterioração, de nojeira, de grotesquidade ali. E nessa temporada não é diferente, inclusive não é só um upgrade, é um grande salto de qualidade ali das maquiagens e tudo mais, porque como passou mais tempo ainda, a gente vê os zumbis se deteriorando mesmo nessa temporada. Já de cara, né, o primeiro take da temporada é um zumbi extremamente nojento e tudo mais, bem deteriorado mesmo. A podridão é muito visível nessa temporada, sabe? É muito visível, você nota que os zumbis estão mais podres, eles estão mais fáceis de morrer nessa temporada, não só porque os personagens são muito bons em matar zumbis nessa temporada, mas também porque os zumbis estão mais podres e mais fáceis de ser perfurados e mais fáceis de morrer e tudo mais sensíveis. Eles estão mais lentos também, porque nessa temporada eles já tinham decidido mesmo largar essa de zumbis meio inteligentes e meio rápidos, zumbis que corriam e tudo mais. Dessa vez eles são realmente lentos de verdade. E aí começa a introdução da prisão, né? E os caras estão andando lá e tudo mais, a Lori tá grávida, eles precisam urgentemente achar uma zona segura, porque a Lori tá prestes
precisa ganhar o bebê e eles não podem ganhar o bebê ali na estrada, né? Aí eles acham essa prisão e tentam tomar essa prisão. É muito interessante a cena em que eles tomam a prisão no geral, né? Que o episódio é tipo 50% do episódio é eles tomando a prisão. Eles tomam a área externa e depois eles tomam o pátio da prisão e depois eles vão pra área interna da prisão. E a área interna é um tanto quanto hostil, né? Isso é muito interessante. E uma coisa que me chamava muita atenção na prisão nessa época era o quanto ela era hostil, sabe? Era um lugar que era escuro, era extremamente sujo, era extremamente não receptivo, né? Porque era uma prisão, era cheio de grade, era cheio de negócio. Era um lugar nojento, sabe? Era um lugar nojento e não era seguro, sabe? Nós não tínhamos certeza se era seguro de verdade, porque era grande demais e eles ainda não tinham entrado mais profundamente na prisão pra descobrir se ela tava intocada mesmo e tudo mais. E a gente descobre nesse episódio que não tava bem assim, né? Não tava bem assim porque lá no interior da prisão eles notam que tinha muito zumbi lá dentro, porque havia ali uma abertura na prisão, né? Tinha uma parte deteriorada das cercas do muro que fazia com que os zumbis entrassem de fora e tudo mais. Então o interior da prisão tava bem infestado de zumbis e tudo mais, e isso é medonho, cara. É medonho, porque os caras tá no escuro, a cena onde eles estão explorando pela primeira vez a prisão por dentro, lá no interior dela, é muito escuro. Então é um sufoco dos grandes, sabe? É um sufoco dos grandes e pior ainda, um dos personagens queridos do negócio ali acaba sendo mordido por um zumbi. E não só isso, mas a gente descobre também um pouco mais da brutalidade que a gente ia ver nessa temporada e de como os personagens estavam diferentes agora, né? E mudados. É o caso do Rick Grimes, né? O Herschel leva a mordida na perna e tudo mais, e o Rick, como um reflexo ali, decide arrancar a perna do coroa, assim, pra que ele pudesse sobreviver, pra que ele tivesse alguma chance e tudo mais. E é uma cena que é intensa pra caramba até hoje, cara. Pegou todo mundo de surpresa. E não só isso, mas no final do episódio a gente nota que havia pessoas vivas presas dentro daquela prisão e que não saíam justamente porque tinham zumbis lá dentro, eles ficaram ilhados lá dentro da prisão. E isso foi muito foda, foi um gancho irado que eles fizeram e isso refletiu, obviamente, numa audiência absurda, porque essa temporada que mostrou de vez, sabe, naquela época principalmente, que The Walking Dead era um fenômeno extremamente singular, meus jovens, porque, cara, na última temporada eles tinham feito 8 milhões de audiência no último episódio, né, que era um recorde absurdo, que poucas séries na história conseguiram alcançar, e era um recorde de audiência de série de drama, ou seja, nenhuma série de drama até então tinha alcançado esses números, e The Walking Dead desde a primeira temporada batia esse tipo de recorde. Era o Walking Dead que batia os próprios recordes, sabe, temporada a temporada, e nessa temporada eles saltaram de 8 milhões de telespectadores para 10 milhões já no primeiro episódio do negócio, entendeu? Eles passaram pra 10 milhões. E a audiência nessa temporada é uma coisa que me surpreende até hoje, porque ela se mantém, sabe? Não tem muitas quedas e tudo mais de episódio a episódio, sabe? Ela se mantém e aumenta, sabe? Ela não fica só no 10 milhões, não. Ela aumenta e aumenta muito, inclusive. Ela aumenta muito com o passar dos episódios. Ou seja, o pessoal tava engajado demais. Era, com certeza, os anos de ouro do Walking Dead acontecendo ali. E, bom, que ela era uma série bem sucedida. O nego não pode nem duvidar, sabe? Era uma temporada bem sucedida, era uma série bem sucedida. Mas popularidade não significa qualidade. E é aqui que a gente entra num mérito delicado. Por que que essa temporada é tão polêmica assim e tudo mais? O Walking Dead já na segunda temporada sofria um pouco de crítica por parte dos telespectadores por conta do ritmo e tudo mais. A gente sabe que o ritmo da segunda temporada, na minha opinião, no caso, é perfeito, sabe? Aquela temporada, ela tem um ritmo perfeito. Mas naquela época eles estavam ali no limite do que se pode fazer com o número de episódios que estava. Pra mim, 13 episódios era o limite do que você podia fazer ali, de coisas acontecerem e tudo mais, pra não ficar muito lento e sem muita enrolação. Agora, 16 episódios, era muito mais episódios, sabe? Era 3 episódios a mais que num primeiro momento todo mundo torceu o nariz, né? Porque, cara, de 16 episódios, será que isso ia funcionar mesmo? Mas a saga que tava se aproximando era a consagrada e grandiosa Saga da Prisão, né? A saga do governador, que é uma saga grande nos quadrinhos e que demora pra ser contada. Então o pessoal ficou pensando, ah, tá vindo o governador aí, né? Vamos ver isso aí antes de falar. E a gente vai analisando a história e de acordo com o que a gente vai falando sobre a história, né, com o passar dos episódios, vamos ver se isso aqui era um problema ou não, né, se os 16 episódios eram um problema ou não. E no início da temporada, eles não se provavam um problema, né, no início da temporada realmente eram muitos episódios bons atrás de episódios bons, né, o segundo episódio é diferente do primeiro, ele não é tão bombástico, né, quando as coisas começam a se estabilizar pro lado da prisão e tudo mais, né, tem todo aquele negócio de eles lidar
lidarem com os prisioneiros e tudo mais, coisa que quase é resolvida por completo ali no segundo episódio já, né, o que é muito bom. O Rick acaba matando o cara que tava dando problema lá, e aí você já notava que o Rick já era outro personagem, não era mais o policial bonzinho de jeito nenhum. Ele era um cara calejado que queria sobreviver a todo custo. Shit happens. E tinha outro que também tava dando problema, só que esse conseguiu escapar, né? Ele fugiu da prisão ali no último momento. Os dois que sobraram acabaram entrando e aderindo ao governo do Rick, só que o Rick não confiava de jeito nenhum naqueles caras. O Rick era desconfiado no nível máximo. Naquele momento da temporada ali, era desconfiança atrás de desconfiança por parte do Rick e de todo o grupo, né? Dividia o grupo, tinha muitos diálogos legais a respeito disso, né? Porque dividia bastante o grupo, né? Uns achavam que era meio desumano, devia dar uma chance pra eles, e o Rick, juntamente com outros personagens, dizia que não, cara, é perigoso, sabe? Você não pode dar chances pra esses caras fazerem o que quiserem com a gente e tudo mais. Muito bem, pessoal, seguindo a nossa jornada, vamos para o terceiro episódio da terceira temporada, onde a gente tem o primeiro episódio solo em um núcleo secundário da série The Walking Dead, o primeiro episódio de núcleo da série, em que o núcleo focado é inteiramente secundário. Temos a Michonne e a Andrea sobrevivendo juntas ali, enquanto a Andrea está passando maus bocados, né, que ela tá doente e tudo mais, e elas acabam encontrando um grupo que caiu de helicóptero ali, né, um grupo de militares e tudo mais, que caiu de helicóptero ali. Elas acabam sendo vistas pelo governador e pelo Merle, né, que estava vivo, e depois do seu sumiço lá na primeira temporada, ele é introduzido de volta a nós, agora como capanga do governador, né, que mesmo naquele momento, onde a gente não sabia se ele era mau ou não, já era bem claro que ele seria o vilão da vez, né, e agora é o vilão de fato, sabe, em todos os momentos, sabe, no The Walking Dead até então, na primeira, segunda temporada, a gente tinha anti-heróis, né, que nem o Shane, que se corrompeu a vilania e tudo mais, e aos poucos foi se perdendo ali, e virando ali o grande vilão da história. Mas aqui é o primeiro grande vilão definido que a gente tem em The Walking Dead, e é um vilão já muito aclamado nas HQs que eles tinham aí que adaptar para as telas. E bom, em questão de atuação e tudo mais, era um governador ótimo, né, que a gente tinha. Nesse episódio a gente conhece Woodbury, né, que é a cidade do governador, onde 70 e tantas pessoas moram, e a gente fica abismado com como eles conseguiram construir uma cidade dessa, uma comunidade tão grande assim, porque até então tudo que a gente tinha visto era caos e tudo mais durante as últimas temporadas, e agora a gente vê uma comunidade bem estabelecida ali, mas logo a gente nota que esse cara não é flor que se cheira. A gente nota pela própria visão dele que ele é um cara mau, quando ele vai procurar os parceiros daqueles caras que caíram no helicóptero e acaba matando todo mundo só por eles parecerem uma mera ameaça. Ele não quer saber, ele quer ser ali a grande comunidade, qualquer coisa que seja uma mínima ameaça pro grupo dele, ele vai cortar fora. E esse é o vilão que a gente tem. Ele mente, ele é mau, ele não tem escrúpulos e usa de seu charme para ter uma imagem de bom moço para com seu povo que gosta muito dele. É um episódio interessante, um episódio muito necessário ali, que é necessário para introduzir todo esse plot que vai ser muito bem explorado durante essa temporada inteira, e precisava mesmo de uma atenção especial ali naquele núcleo ali. Então eu não encrenco com esse episódio, mesmo ele sendo um episódio de núcleo. Eu gostaria que ele ficasse alternando entre a prisão e o Woodbury, mas eu entendo o fato de eles terem naquela época optado por isso, né, de fazer um episódio exclusivo só para apresentar o governador, dada a importância que ele teria ali naquela temporada. Então no episódio 4 a gente volta pra prisão e a gente tem o melhor episódio da temporada, sem sombra de dúvidas, né? Porque aquele cara que sobreviveu dos prisioneiros que estavam na prisão e tinha fugido, volta e acaba sabotando a prisão. Bota os zumbis pra dentro, liga a sirene e faz uma tremenda bagunça ali na prisão com todo mundo que tava ali. Herschel tinha acabado de acordar do leve coma que ele ficou depois de ter a perna arrancada, mas estava se recuperando e foi uma tensão a mais, porque ele estava bem debilitado ali. Foi bem difícil pra eles protegerem o Herschel ali naquela correria
toda. Carol é dada como desaparecida, né? A Carol que tava começando a subir ali como uma personagem de destaque, né? Tava começando, ela ainda era bem secundária ali, mas ela tá começando a ficar uma pessoa mais forte ali no apocalipse zumbi, e aí ela é dada como desaparecida. T-Dog acaba dando sua vida pra salvar ela, um personagem que era muito carismático e tal, e o público gostava bastante, e então teve uma morte com uma carga emocional interessante. E perdemos a Lori, velho, uma grande perda aí já no quarto episódio. A morte dela é extremamente pesada, até porque quem dá o tiro de misericórdia depois que ela morre é o próprio Carl, né? O que já começa a desenvolver o guri como um moleque revoltado, né? Um moleque cheio de rancor, que cresce nesse mundo de morte, de falta de esperança e essas coisas todas. Nessa temporada a gente vê logo no início o Carl crescendo e criando uma personalidade ali, né? Uma coisa que começou lá na temporada passada, agora cresce aqui nessa temporada, né? E a gente vê o Carl começando a ter uma personalidade bem forte aqui e indo contra a mãe dele e o pai dele. E alguns episódios depois, né? Um episódio depois de ele ter ido totalmente contra a mãe dele morre. Imagina o psicológico do moleque, né? E agora vamos falar do Rick, que descobre ali que a mulher dele morreu. Ele não presencia, né, a morte da Lori, mas quando ele descobre, a gente tem uma das melhores cenas de The Walking Dead e um dos maiores memes também, que é o Rick chorando pela primeira vez. A primeira vez que a gente vê o Rick chorar de verdade. E ele chora, ele desaba no chão e a cena é muito incrível. Essa cena é incrível. Oh, no. No. Ele fica transtornado, velho. Ele fica transtornado e aí começa a fase do Rick doidão, né? O Rick, ele fica com um parafuso a menos ali e ele decide se vingar dos zumbis. Ele entra já no episódio 5, lá dentro da prisão e sai matando os zumbis, quase que machuca o Glenn, que vai lá tentar salvar ele. E nesse meio tempo acontece uma coisa bem diferenciada, que nunca havia acontecido. A gente coloca o Daryl, né, numa posição de liderança, na falta do nosso querido líder Rick Grimes. E é interessante o Daryl ali tentando comandar a galera e tudo mais, e lembrando que nesse momento da história, nesse momento e na quarta temporada, na minha opinião é o auge ali da personalidade do Daryl, é quando a personalidade dele tá no auge do que ela pode ser, sabe, é quando o personagem tá mais bacana em termos de personalidade em toda a série, sabe, na terceira e na quarta temporada. Nessa época pra mim ele era bem aproveitado e fazia jus à fama que ele tinha, sabe, era o personagem mais popular da série e pra mim fazia muito jus à fama que ele tinha e tudo mais. E esse episódio 5 mostra um pouco mais da desconfiança da Michonne em relação ao governador, mostra um romance crescendo entre a Andrea e o governador, a coisa mais aleatória e com certeza um grande erro, na minha opinião, que acontece aí nessa temporada. Eu não entendo o que esse povo pensou de colocar um romance entre a Andrea e o governador, porque é um romance extremamente que acontece do nada ali, ele cresce rápido demais, é bem forçadinho, eles não tem lá muita química, e a gente já sabe ali naquele momento que o cara é o grande vilão, e você junta ele com a Andrea, que é uma personagem que tem um potencial futuro tão gigantesco e tudo mais, e você junta ela com ele, é estranho. Eu não vejo a utilidade de ter isso, sabe? E a única utilidade que tem no futuro, né, nos episódios da segunda metade da temporada, onde ela consegue ter acesso ao governador de maneira mais fácil do que qualquer um ali em Woodbury, ela dorme com o governador e com isso ela pode matar o governador, quando ela tem essa opção, ela simplesmente não faz isso. Ou seja, você acaba aí fazendo com que isso seja inútil pro roteiro, né? Esse romance aí é uma coisa jogada, forçada, inútil pro roteiro, e eu não entendi por que que isso aconteceu aí durante esses episódios aí. É a coisa mais deslocada que eu tinha visto até então no The Walking Dead, sabe? É errado, sabe? É uma decisão errada, que você vê que é uma decisão errada. Poderiam usar como argumento que o fato de ela gostar do governador prendesse ela a algum lugar, e ela gostasse muito do lugar e não quisesse sair dali, de Woodbury, por causa do governador, mas não é por causa disso. Ela tava louca por um lugar, né, por um lugar pra ficar e tudo mais, e Woodbury até então era o grande santuário do negócio, era a safe zone master ali, era Woodbury. Então ela já tinha todos os motivos possíveis e imagináveis pra querer ficar lá, enquanto a Michonne desconfiasse da integridade do governador e do local. Então, mesmo se ela não tivesse um romance com o governador, seria possível ter ali essa discordância entre ela e a Michonne e tudo mais. Michonne acaba vazando
precisando de Woodbury. No meio do caminho ela acaba matando um monte de homens do governador, o que deixa ela ainda mais procurada, e o governador começa a olhar ela com ainda mais hostilidade. O Merle vai atrás dela sozinho, e nessa ele encontra o Glenn e a Meg, que falam sobre uma tal de prisão. O Merle, querendo vingança própria ao ver o Glenn, tenta raptar os dois numa cena muito interessante e consegue, e aí começa o que pra mim é o melhor momento ali, a melhor sequência de episódios da temporada, que é quando o Glenn e a Meg são raptados e a Michonne chega lá na prisão no final do episódio 6, se eu não me engano, acho que é no final do episódio 6. Ela chega lá com a fórmula da bebê, né, da Judith, que até então não tinha o nome Judith. Daí ela chega lá e tudo mais, quase desmaiando, e quem recebe ela é nada mais nada menos do que Rick e Carl. E pra quem nunca apoiou o casal Michonne, né, Rick e Michonne, tá aí a prova de que esse vínculo entre Michonne, Rick e Carl foi planejado desde os primórdios, né, porque desde o primeiro contato eles estão ali, né, criando esse laço entre esses três personagens. É uma coisa que foi pensada lá no início, lá na época da terceira temporada. E é muito interessante como começa a relação desses dois, né, com hostilidade e tudo mais, porque o Rick ainda tava meio transtornado pela perda da Lori e tudo mais. Ele tava começando a colocar a cabeça no lugar, mas ele ainda tava bem ruim. Na verdade, ele ia ficar pior ainda do que aquilo que ele estava mostrando, né? Ele só passou pelo choque inicial e tinha ali um momento ali de lucidez, né? Então a Michonne conta tudo pra eles, tudo que ela viu o Glenn sendo raptado juntamente com a Meg, e o Rick decide ir lá pra Woodbury e pegar o Glenn e a Meg de volta, né? Salvarem os membros da família dele. Então voltamos pra Woodbury e vemos ali uma das sequências mais legais ali, né? Com a Meg sendo interrogada pelo governador, que faz ela tirar a camisa, e a gente pensa, caraca, que esse cara vai fazer com ela? Ele acaba não fazendo nada, né? Mas você fica receioso. Eles dão várias menções de que o governador pode acabar violentando ela e tudo mais, assim como ele faz com a Michonne nas HQs, só que acaba não acontecendo. Ainda bem, porque, mano, já pensou? Nossa, a Meg ia ficar o bicho pra cima dele. A Meg ia ficar o bicho. E em contrapartida, a gente tem o Glenn sendo torturado muito violentamente pelo Merle, né? Que quer respostas, e o Glenn se recusa a falar de qualquer jeito, e ele acaba deixando o Glenn sozinho ali com um zumbi. E temos uma das melhores cenas com o Glenn, que é quando ele sozinho, amarrado, tenta lutar contra o zumbi, cara. Aquilo ali é uma das melhores cenas do Glenn. E é de praxe, né? Toda temporada a gente tem uma cena foda com o Glenn, né? É de praxe. O Glenn já tava se provando ali como um dos grandes personagens da série e tudo mais, um dos mais queridos. Tava ali no seu grande auge, lutando contra aquele zumbi, amarrado ainda, e ele acaba vencendo, dando aquele grito de ódio no final. Aí tu pensa, meu Deus do céu, nada mata esse menino, nada vai matar esse japonês agora. É coreano. Então temos ali o episódio 8, né, que é quando o Rick chega lá em Woodbury tocando terror, mano, espalhando caos, tudo pra pegar o Glenn e a Meg de volta. A gente tem uma grande sequência de ação ali, a Michonne acaba se infiltrando lá no escritório do governador e acha a Penny, que é a filha do governador, que tá lá sendo tratada mesmo depois de morta pelo governador. Ela encontra aqueles aquários do governador bizarros e tudo mais, e ela já nota que o cara não é certo da cabeça, e o governador aparece, e eles têm uma luta muito visceral ali, onde ela acaba fincando um pedaço de vidro no olho do governador. E aí a guerra já tá instaurada, né? A guerra já estava instaurada. Depois desse estrago todo que eles fizeram, a guerra está instaurada, meus queridos. O Daryl acaba sendo raptado nessa brincadeira toda. Merle acaba sendo despejado, de certa forma, pelo governador, que acaba colocando os dois para confrontarem juntos naquela arena bárbara que eles faziam, onde os lutadores se confrontavam numa luta entre si e contra os zumbis. E assim acaba o episódio, né? E acaba assim a primeira metade da terceira temporada, que pra mim é um trecho incrível ali, é o melhor trecho da temporada, sem dúvidas. Muitos momentos incríveis, memoráveis acontecendo. Os episódios, eles são bons, um episódio atrás do outro, né? São episódios incríveis. Quando você assiste pela primeira vez, você é incapaz de parar de assistir enquanto você tá assistindo a terceira temporada, e o seu nível ali, seu afeto com aqueles personagens ali, o quanto você torce pra todos eles, acaba crescendo mais ainda nessa temporada. Ou seja, todo mundo queria ver como é que ia ser esse negócio, como é que esse arco ia se desenvolver,
onde é que eles iam chegar com isso tudo e onde é que o Walking Dead ia daqui pra frente, cara, porque agora a primeira guerra de Walking Dead estava instaurada, né, o primeiro grande conflito, e agora ia ser quebradeira, né, ia ser um negócio de louco. Eu tava louco pra ver a continuação, mas infelizmente eu estava muito errado ao hypar a segunda metade da terceira temporada, porque é aí que começa a parte ruim da terceira temporada, a parte polêmica, a parte arrastada, a parte desnecessária e a parte mal agembrada dessa terceira temporada. E é uma pena dizer isso, né? É uma pena, porque tava indo muito bem até então. Voltando a falar sobre a audiência, ela continuava crescendo. Nessa época aí, já tava batendo 11 milhões. A temporada começou batendo 10 milhões de audiência. Aqui tava batendo 11 milhões, 12 milhões por episódio. Tava alto o negócio. Tava cada vez maior a audiência de Walking Dead. Então, em questões de sucesso e hype e tudo mais, a série tava no seu auge. A série tava grande como nunca esteve. Mas em questão de qualidade, aí, meu jovem, aí é complicado. Porque aqui, nessa segunda metade, a gente tem episódios atrás de episódios onde claramente eles estão enrolando o roteiro pra poder dar os episódios suficientes, pra poder segurar esse conflito aí entre o governador e o Rick, o Woodbury e a prisão, o máximo possível. Porque temos episódios onde realmente nada acontece, né? Tem um episódio onde a Andrea acaba conseguindo fugir dali e visitando a prisão, uma cena que deveria durar 10 minutos, e é estendida por um episódio inteiro. É inteirinho, só a Andrea e visitando a prisão, cara. É muito errado, esse episódio é todo errado. E o pior, se fosse pra resolver algo, né, essa visita dela à prisão, não. No final do episódio, ela se recusa a matar o governador, né, quando o governador tá lá dormindo, o plano que tinha sido fechado com o povo da prisão, e aí nada acontece. Ela não faz isso, voltando assim a estaca zero no final do episódio, ou seja, um grande filler ali no meio, onde poucas coisas poderiam ser aproveitadas. Então sim, esse momento onde ela visita a prisão, poderia ser descartado, né, poderia ser só uma cena de 10 minutos, mas peraí, não é só de desastres que vive a segunda metade da terceira temporada, tem coisas muito boas aí no meio. Uma delas é o fato de que a produção, tecnicamente falando, continua muito boa e as ambientações continuam muito boas. A coisa técnica, sabe? A coisa técnica por trás de tudo continua muito boa e consegue se manter muito bem durante essa segunda metade aí. Inclusive, a gente tem uma das melhores cenas de ação da temporada acontecendo já no episódio 10 dessa segunda metade, né? Uma das melhores cenas de ação, se não a melhor cena de ação da temporada, e também uma das mais memoráveis cenas de ação de The Walking Dead. É quando o governador dá aquele aviso pro grupo da prisão. Ele envia lá aquele carro cheio de zumbis, aquela van cheia de zumbis e descarrega aqueles zumbis todos ali. O Rick, que tá no ápice da loucura dele, né, alucinando, vendo a Lori, tá fora da prisão, fora do cercado. O Herschel tá do outro lado do cercado e ele tá com as muletas, né, tá debilitado e fica junto com os zumbis preso ali dentro daquele cercado ali da prisão, da área externa da prisão. Pessoas sobem nas torres e começam a atirar na galera e a galera atira de volta, e é uma das cenas mais bem feitas que tem, porque zumbis ouvem os barulhos dos tiros e até mesmo externamente começam a voltar e tudo mais, e atacar todo mundo, e atacar o Rick, que atira em todo mundo, e aí ele fica sem munição, ele desvia de tiros também. É uma cena extremamente intensa, extremamente bem feita, com um tiroteio, e é muito bem coordenada, sabe? É muito bem coordenada e que eu gosto bastante. Eu gosto bastante dessa cena, porque do início ao fim ela é muito perfeita, sabe? Ela é muito perfeita. Começa quando o Axel, que era um daqueles prisioneiros que tá vivo e tá do lado do Rick agora, tá conversando com a Carol e do nada ele leva um tiro na cara sem antecipação nenhuma, né? Ele leva o tiro na cara e começa a ação. Ali na frente da Carol, até voa sangue da Carol e tudo mais. É uma cena bem pesada e bem repentina, que assusta qualquer um que vê. Inclusive o Axel tava começando a se tornar um personagem interessante ali, né? O pessoal tava começando a se importar com ele, eu mesmo tava começando a me importar com ele. De todos aqueles prisioneiros, eu achei que o Axel ia conseguir sobreviver por um bom tempo, mas não, ele morreu logo também. E aquela cena é muito boa, aquela cena é muito boa. O Daryl e o Merle chegando no final, né, que o Daryl e o Merle que tinham escapado de Woodbury no episódio passado e tinham decidido viver por si só, alheios à prisão e a Woodbury, decidem voltar pra prisão e ajudar, né, e eles chegam ali no meio da ação, ajudando o Rick, o próprio Merle ajuda o Rick. É a melhor cena dessa segunda metade da temporada e é muito interessante. Outra coisa que também é boa nessa temporada é a volta do Morgan, o episódio Clear, que é um dos melhores episódios da temporada também. É um episódio que eu gosto bastante, é um episódio que enche barriga, né? Eu imagino o povo lá na redação do Walking Dead, né? O pessoal criando o roteiro ali, e aí eles falam, né? Nossa, agora nós temos 16 episódios, é muita coisa. Nossa trama
trama não sustenta 16 episódios. Ah, traz o Morgan aí, né? Que tal trazer o Morgan? Nossa, é mesmo, o Morgan está desaparecido há 2 temporadas. Que tal a gente trazer o Morgan, né? Tá certo que o Morgan é pra aparecer só depois que a prisão acaba e tudo mais, mas que tal trazer o Morgan agora, né? Que tal, né? A gente precisa trazer o Morgan, porque senão a gente vai ficar com mais lacunas ainda e vai ficar cada vez mais forçado esse negócio aí. A gente segurar a trama até o episódio 16 pra fazer a season finale, né? A gente tem que segurar essa guerra por mais tempo. Tem que dar 16 episódios. Ah, então bota a trama do Morgan aí, faz o episódio do Morgan aí. Então saiu o episódio Clear, que é um episódio claramente filler, é um episódio claramente enchedor de linguiça, é um episódio claramente pra deixar o conflito contra o governador ali crescendo e crescendo, mas é um episódio muito bem executado. Assim como muitas coisas, que inclusive são as coisas que salvam a segunda metade da temporada de ser um completo desastre, que é o seguinte: as ideias funcionam e são bem executadas, mas elas são por si só decisões ruins, entendeu? Pra trama em geral, sabe? Por exemplo, o episódio do Morgan como episódio é muito bom, mas se você for colocar ele como um contexto geral, dado o que tá acontecendo ali na trama geral, esse episódio é um episódio enchedor de linguiça, porque ele não avança a história principal em praticamente nada, eles só conseguem as armas e tudo mais. Um artifício que foi usado depois em The Walking Dead também, esse negócio de conseguir arma e tudo mais, episódios inteiros pra conseguir armas, e aí no final volta a estaca zero, nessa última temporada. Tem gente que não aprende. Mas o episódio do Morgan, da volta do Morgan, é muito interessante, porque, né, o Morgan, ele tinha substância por ele estar lá no primeiro episódio, e aí ele volta ali, ele tá louco, maluco da cabeça, a gente descobre que é porque ele perdeu o filho, e o Rick tava naquela vibe de ter perdido a Lori também, então meio que isso faz o episódio ser muito bom e oportuno até. Por mais que não fosse hora pra isso, por mais que ele não desenvolva a história principal, ele é um pouquinho oportuno e ajuda a botar mais juízo na cabeça do Rick, já que ele vem depois de toda essa onda de loucura dele, né? Então ele não é completamente jogado fora, né? Ele tem pelo menos alguma utilidade ali. Ele por si só é um episódio que funciona. Porque uma coisa que esse episódio faz bem é mostrar, além de mostrar a loucura do Morgan, trazer esse personagem de volta, ajudar o Rick a superar a loucura dele, ele também mostra o nível que os personagens estão agora, sabe? Tanto o Carl quanto o Rick, quanto a Michonne, eles estão extremamente frios, eles estão extremamente calejados por esse mundo de ódio, de maldade e morte. Então eles estão muito insensíveis nesse episódio, eles estão muito mal. Uma cena que ilustra isso perfeitamente é o fato de eles não darem carona pra aquele cara que tá correndo e pedindo ajuda, entendeu? Sozinho ali no meio da estrada e tudo mais. Eles passam direto e depois eles veem o cara morto, voltam e pegam a mochila do cara ainda. É um nível ali, eles estão no fundo do poço de falta de humanidade naquele momento ali. Aquilo ali é uma passagem foda, sabe? Aquilo ali é um momento foda que eles ilustraram de uma maneira foda. Mas agora voltando à trama principal, né? Saindo do filler e voltando pra trama principal, a gente encontra mais filler. Ora, mas por que não, né? Então vem um episódio que é muito interessante também, mas que acaba sendo um grande filler no fim das contas, porque também não leva a nada futuramente. Um episódio que parecia ser, naquela época, decisivo, que é quando eles decidem fazer um encontro pra conversar entre o governador e o Rick Grimes, e eles têm um confronto de ideais ali, eles têm uma conversa, o grande líder da prisão e o grande líder de Woodbury, eles conversam, tem altos momentos incríveis, o texto desse episódio é muito bom, os membros de ambos os grupos se interagem lá fora do celeiro enquanto tudo isso está acontecendo, é um episódio muito foda, são diálogos muito fodas, é uma decisão muito foda, mas ela não leva a nada, entendeu? Ela não leva a nada, porque primeiro, o governador tá blefando, a gente sabe que o governador tá blefando porque ele blefa, a gente nem fica muito dividido com isso, sabe? Porque a gente sabe que o governador tá blefando. A grande tensão ali, o que deixa a gente ainda interessado pra continuar assistindo, é o fato de que o Rick não sabe como o governador é de fato, né? Pro Rick, o governador pode estar falando sério, né? Ou pode estar mentindo. Tem essas duas vertentes, né? Mas pra gente que é telespectador, sabe que o cara tá falando baboseira, né? Sabe que o cara tá falando bobagem. Mas é um duelo ali muito legal de ideais entre os dois. Eles marcam aquele encontro onde o Rick deve entregar a eles a Michonne, e aí em troca o governador vai deixar a prisão em paz. Bota o Rick ali numa indecisão absurda, né? Porque ele vai ter que escolher o caminho da falta de humanidade. A Michonne tava começando a ser de confiança pra eles. No último episódio ela tinha ajudado o Carl lá com aquele negócio de pegar a foto da Lori, do Carl e do Rick naquele bar e tudo mais. E inclusive, cara, agora falando aqui, vocês já notaram que aquela foto nunca foi mostrada? Aquela foto do episódio Clear que o Carl conseguiu pegar? Nunca mais mostraram aquela foto. Será que aquela foto ainda existe? Será que um dia a Judith grande vai olhar pra aquela foto e ver o irmão morto, a mãe morta e o pai morto? Os três ali naquela foto, e ela vai guardar aquela foto pra sempre? Nossa, que sacada, meu Deus, MC do céu.
Por favor, lembra dessa foto. Traz essa foto de volta pra nós. A gente precisa saber se essa foto ainda existe. Mano do céu, eu preciso ver essa cena. Eu preciso ver a Judith vendo essa foto, cara. Mas enfim, o Rick tem que decidir entre sacrificar a Michonne pela paz, correndo o risco de ser uma grande mentira, ou lutar contra um exército que é maior que o dele. É uma indecisão aí, né? É um questionamento legal e tudo mais. Seria um grande acerto se isso não fosse tudo em vão, né? Primeiro porque a gente sabe que o governador tá blefando e pelo jeito que isso se desenvolve, né? Mas veja bem, o jeito que ele se desenvolve não necessariamente é mal executado, sabe? Porque esse é o arco final ali da terceira temporada. E aí que a gente tem algumas passagens legais, duas delas, né? Que é o episódio 14, onde a Andrea tenta ir de novo pra prisão, que o governador na verdade tinha mentido, o que prova mais ainda que aquele episódio onde ela vai pela primeira vez lá pra prisão foi uma grande perda de tempo, porque estão repetindo a trama, né? Dela ter que ir à prisão de novo. Só que dessa vez o governador vai atrás dela, né? E tenta pegar ela, pra ela não contar pro Rick e tudo mais. E eu vou te dizer que essa passagem dela fugindo do governador e tudo mais, tem uma parte onde ela corre do governador num campo aberto, né? E o governador corre atrás dela no meio do passo com um carro. É bem irada essa passagem dela fugindo com o governador, né? Na parte que eles estão no galpão abandonado sozinhos com os zumbis. É bem irado, mas acaba que não dá em nada, sabe? Ela podia muito bem ter conseguido chegar ali, né? E avisado pro Rick que a merda ia acontecer. E daí eles irem pro conflito final já, né? Mas não, eles tinham que dar 16 episódios, senão ia dar 15. Então veio outro elemento dessa terceira temporada, que é claramente outra trama desnecessária, mas muito bem executada, entendeu? Muito bem executada, porque olha só, porque tem aquele episódio do Merle, né? Da grande redenção do Merle e tudo mais. A gente sabe que o Merle podia muito bem se redimir e não morrer no final, né? Ou morrer no final, mas no meio da guerra ali contra o governador e tudo mais. Mas não, eles fizeram um episódio só disso antes da guerra acontecer, antes da treta estourar. Que é o Rick confiando ao Merle a tarefa de entregar a Michonne pro governador e tudo mais. E no meio do caminho, eles, aos trancos e barrancos, mudando de ideia, a humanidade de todos os personagens ali sendo testados e tudo mais. Um episódio que, por si só, assim como o episódio Clear, é muito bom, é um episódio muito interessante. O final ali do Merle é muito bacana, como ele se redime e como ele morre lutando pelo Rick, né, pela prisão e pelo irmão dele, principalmente. É interessante o final do arco ali, do Merle e tudo mais, é interessante aquele final. Mas assim como o episódio do Morgan, assim como o episódio da primeira vez que a Andrea vai pra prisão, assim como o episódio da segunda vez que a Andrea vai na prisão, assim como o episódio onde o Rick e o governador conversam, assim como todos esses episódios não levam em nada, porque primeiro, a Michonne não é entregue, então todo aquele plano que foi desenvolvido nos últimos 3 episódios foi descartável, né? Ele não deu em nada, ou seja, a trama não avançou em nada. A Michonne volta pra prisão e agora, de fato, ela é uma membro da prisão, o que ela já tava se provando ser, e esse era o curso natural da coisa. Ou seja, toda essa trama aí foi pra encher linguiça, entendeu? Porque não deu em nada. Aí no roteiro, as coisas precisam dar em alguma coisa. A única coisa que podia ajudar ali no roteiro é o fato de que a morte do Merle Dixon ia resultar alguma coisa no Daryl Dixon, né? Ia fazer o Daryl mudar de alguma maneira, né, e tudo mais, o Daryl ter alguma reação e tudo mais, mas não, toda a consequência da morte do irmão do Daryl é simplesmente ter um diálogo legalzinho com a Carol depois, e aquela ceninha de quando o Daryl encontra o Merle, que é uma ceninha muito interessante, dele se emocionando e chorando lá, e tendo que matar o irmão e tudo mais. Uma ceninha muito foda, mas além dessas duas cenas, não gerou mudança no personagem do Daryl, entendeu? Inclusive, seria muito legal se o Merle continuasse vivo e tudo mais, fosse um grande anti-herói ali daquele grupo. Ia ser muito legal. Pelo menos por mais um tempinho, sabe? Pelo menos, ou morresse no meio da guerra e tudo mais. Mas não. Tem que encher linguiça, né? Tem que dar 16 episódios. Pra você ver que o grande erro, o grande maior erro dessa temporada é ter 16 episódios. Porque eles sabiam executar as coisas, sabe? Eles só não sabiam planejar o que eles iriam executar. Executar eles sabiam muito bem. Então a gente chega no último episódio, o pior episódio da temporada e nossa senhora, é um dos piores episódios do Walking Dead, não tem como, ele é top 3 piores episódios da série, porque eu não gosto desse episódio, e não entendo quem gosta, sabe, eu não entendo, porque ele é todo errado, esse episódio é todo errado, eu não entendo o que aconteceu ali, naquela produção, que o povo simplesmente aprovou aquele roteiro, né? O roteiro é feito pelo Glenn Mazzara, foi isso que com certeza gerou a demissão do Glenn Mazzara, né? Porque no final dessa temporada ele é demitido da produção por causa de divergências criativas, e o próprio Robert Kirkman era o que mais era contra ele na produção, que as ideias criativas dele estavam sendo bem conturbadas a respeito do que ele ia levar pra série e tudo mais. E bom, tá claro aí que era um grande erro deixar o Glenn Mazzara na produção depois de tudo isso, né? Porque ele é o showrunner, ele que aprovou tudo
tudo isso pra acontecer na segunda metade ali da temporada. E na primeira também. Ela fez grandes coisas bacanas no The Walking Dead, mas ele perdeu a mão totalmente ali na segunda metade da temporada, sabe? E talvez não seja só culpa dele. Talvez culpa da AMC também, que encomendou 16 episódios, cara. Não dá pra você fazer 16 episódios com aquela trama, entendeu? Tinha que ter mais coisas ali pra render 16 episódios. Com tudo aquilo que eles tinham pra contar, não dava pra dar 16 episódios. 13 seria perfeito. 13 seria perfeito. 14 no máximo. Agora 16 não. 16 não era pra ter 16. 13 episódios seria o ideal. Assim como era a segunda temporada. E era o formato perfeito. 13 episódios era perfeito pro The Walking Dead. Mas não, 16 episódios, né, MC? Então a culpa não é toda do Glenn Mazzara e tudo mais. Ele tem culpa sim, tem muita culpa no cartório, mas a própria AMC tem culpa também. E todo o resto de ter aprovado isso aí, né? Porque, mano, vamos falar sobre isso, né? Beleza, o grande ataque do governador à prisão chega. Finalmente o vamos ver chega, né? A hora decisiva do que vai acontecer com o núcleo da prisão aí nesse último episódio da temporada. É uma season finale e a gente sabe que das season finales de The Walking Dead muita coisa é exigida, porque são os episódios mais bombásticos em geral, season premiere e season finale, e o Walking Dead já era o que era, entendeu? Já tava batendo recordes. Esse episódio até então foi o episódio mais assistido de The Walking Dead de todos, batendo ali quase 13 milhões de telespectadores só nos Estados Unidos. Então ele tinha batido outro recorde, né? Era um outro recorde de audiência e foi, infelizmente, um dos piores episódios da série. Porque, cara, como é que eles fizeram aquilo, mano? Como eles fizeram aquilo? Beleza, foi o ataque, né? Teve toda a antecipação pro ataque e tudo mais, né? Todo mundo se preparando pro ataque, ambos os lados. A Andrea tava presa, você não sabia se ela ia se soltar ou não. O governador tinha matado o Milton lá na sala da Andrea. A qualquer momento ele ia se transformar e ia tentar matar a Andrea. Tinha ali uma trama muito bem armada, muito bem feita. Era a hora das coisas acontecerem, mas eu não sei o que diabos rolou ali naquela produção, porque tudo dá errado. Tudo nesse episódio dá errado, dá muito errado. Porque tudo desse episódio é mal executado, tudo nele é errado, tudo nele tá errado. O que é uma grande ironia, porque até então, mesmo quando eles tomavam decisões erradas, eles conseguiam executar direito as decisões. Mas aqui não, aqui é uma decisão certa, é a hora do vamos ver mesmo, a hora de entregar o negócio, eles executam da pior maneira possível. As coisas meio que se invertem ali nesse último episódio, cara. Veja bem, primeiro falando sobre o ataque à prisão, né? O grande e esperado ataque, que é esperado desde o terceiro episódio ali. Acontece, né? Os negros do governador vai tudo pra prisão, chega lá com um armamento pesado, todo mundo armado até os dentes, uns 30 negros chega lá na prisão, né? Bate lá, derruba lá o negócio, chega lá metendo o pé na porta e tudo mais, chega lá arruaçando o negócio. Eles entram dentro da prisão e eles são surpreendidos por 5 pessoas que botam eles pra correr em 5 minutos. O grande ataque esperado dura 5 minutos. 5 minutos de ataque, entendeu? É 5 minutos, no máximo. No máximo, a grande cena de ação mesmo dura tipo 2 minutos. Porque o governador vaza correndo. Ele vaza correndo, o povo começa a atirar e eles não revidam. Eles vazam tudo correndo. Os 30 negros vazam correndo. Não tem conflito. Eles simplesmente botam todo mundo pra correr. 5 pessoas botam todo mundo pra correr. E ele sabia que era 5 pessoas. Ele sabia que era pouca gente, entendeu? Era pouca gente. Era o Rick, o Glenn, a Maggie, o Daryl, a Michonne. Era 5 mesmo? É, era 5 mesmo. Talvez 6, né? Eu esteja esquecendo de alguém aí. A Beth, o Herschel, a Judith e o Cole estavam fora. Eles estavam escondidos ali no meio da mata, entendeu? Nem eles estavam ali. Era 5 negros mesmo contra ali uma galera, né? Uma galera do governador e todo mundo forte. Todo mundo forte. E não acaba por aí, né? O desastroso ataque de 5 minutos não é a única pérola, né? Tem outra pérola que acontece logo em seguida, que o governador para o comboio e mata todo mundo que é do time dele. Ah, eu vou matar todo mundo. A gente sabe que o cara é doido, né? A gente sabe que quando ele tá sob pressão, ele toma atitudes idiotas. Mas isso não dá, cara. Como é que você faz isso com um dos maiores vilões de The Walking Dead, meu jovem? Você não faz isso, você não dá... Você não toma essas decisões. Isso não é o que o governador faria. Não tem base nas HQs. E se não tivesse base nas HQs e fosse bacana, pelo menos isso funcionaria. Mas não. E aí o cara foge da briga e tudo mais e desaparece. E você acha que a pérola acaba por aí? Não acaba não, porque o Rick vai lá em Woodbury pra acabar com isso tudo e acaba trazendo todo mundo de Woodbury, do time rival, possíveis pessoas problemáticas, muitos que apoiavam bastante o governador,
trazer pra prisão. Pode vir aqui, cara. Eu que há 2 episódios atrás estava desconfiando de todo mundo, né? Que não queria confiar em ninguém, não queria ajudar ninguém. Eu entendo que isso é uma virada pra trazer de volta a humanidade que é necessária pra humanidade, né? É necessário que uma hora eles parem de ser maus e voltem a ter humanidade e tudo mais. Isso aí é perfeitamente compreensível e uma hora tinha que acontecer mesmo. Eles tinham que voltar a ser pacíficos e voltar a ser o que eram, né? Isso aí não é o povo da prisão. Isso aí são monstros. Então eles tinham que voltar com a humanidade, com certeza. A humanidade tem que permanecer humana. Isso eu apoio completamente. Mas você trazer o pessoal da comunidade vizinha pra dentro do seu próprio teto, sendo que no início da temporada vocês estavam totalmente com medo disso. Eu sei que o pessoal lá não era perigo e tudo mais, mas, cara, o Axel e o Oscar também não eram, entendeu? Eles eram ali do bem, mas mesmo assim, os caras pegaram no pé deles. Desconfiaram até não dar mais. Ou seja, eu acho que isso é problemático. Eu gosto dessa decisão de eles trazer todo mundo pra viver na prisão, mas entendo que é pra virar o gatilho pra mostrar que eles voltaram a ser humanos e tudo mais. Mas você acha que esse é o único problema do episódio? Não, tem outro grande problema, né? Outro grande problema que é o fato de eles descartarem a Andrea, que era uma personagem que tinha crescido bastante nessa temporada, tinha crescido bastante na última temporada e tinha um potencial gigantesco de ser uma personagem incrível nas próximas temporadas, né? A Andrea nas HQs é uma das personagens mais importantes da coisa toda, entendeu? Ela é muito importante nas HQs. E não só importante, ela é maneira mesmo, é uma personagem foda. E aí eles matam ela agora. Tudo bem, você pode tomar essas liberdades. Você pode matar quem você quiser na série, contanto que você execute bem. E é aí que tá, você não executou bem. A morte da Andrea é extremamente bocó. Tipo, se o cara tivesse matado ela enquanto ela tivesse preso, ainda assim, mas ela conseguiu se soltar. E mesmo assim morreu. A Andrea jamais morreria por um zumbi, cara. Mesmo depois de ter conseguido se soltar, ela jamais morreria por um zumbi. A gente viu ela vivendo ali, ela e a Michonne, durante meses, durante 6 meses, sozinha com os zumbis, cara. Ela sabe lidar com um zumbi só. Não dá, cara, não dá. Foi uma das piores decisões do Walking Dead aí. E esse episódio tá tudo errado. Tá tudo errado com esse episódio. Não tem poucos acertos nesse episódio. É um episódio totalmente errado. Que eu tento esquecer, mas não dá, cara, não dá. Esse é o momento da maratona que eu fico assim com os olhos revirados. E na época a temporada terminou assim com um gostinho, sabe? Eu fiquei com um gosto ruim na boca, sabe? Por causa dessa segunda metade desastrosa, essa é a temporada que eu menos gosto de ver. Eu gosto de rever ela, eu acho interessante porque ela tem coisas boas, sim, tem coisas muito boas. A primeira metade dela é muito boa, mas por causa de tudo isso, ela não dá tanto prazer de rever quanto as outras. Tem vários momentos que agora, já que eu sei todo o desfecho da história, eles realmente dão uma barrigada extrema. É a hora que eu paro, levanto, vou beber uma água. É a parte que você afunda na cadeira de fato ali na maratona. Mas é uma temporada que faz parte da história de Walking Dead. E por mais que na época eu estivesse achando que The Walking Dead nunca mais voltaria a ser o mesmo, bom, ainda bem que eu estava completamente errado, porque no ano seguinte veio a 4ª temporada mostrando que de fato eu tava bem errado. E é sobre essa que falaremos amanhã aqui neste canalzinho. Então fica de olho, porque amanhã vai ter especial sobre a 4ª temporada de Walking Dead, uma temporada que eu gosto bastante e vou querer falar bastante dela aqui, porque ela é muito interessante, muito importante pra mim, uma das minhas preferidas também. Enquanto isso, continuamos naquela formação. Eu falo sobre uma temporada X hoje, vocês maratonam essa temporada X aí na casa de vocês. Então é hora de vocês assistirem a 3ª temporada de Walking Dead aí na casa dos senhores, né, pessoal? Vai lá, agora começa a sua maratona, porque nesse momento, já que eu fiz esses vídeos todos com antecedência, estou maratonando a 3ª temporada de Walking Dead, nesse momento, entendeu? Segue lá no nosso grupo fechado do Facebook também, pra vocês debaterem sobre isso, pra vocês trocarem aquela ideia bacana e tudo mais. Vou estar postando uma coisa lá ocasionalmente, porque o Walking Dead está chegando e a 9ª temporada de Walking Dead tá aí, entendeu? Tá aí e esse é o nosso esquenta. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí pra mostrar que gostou, pra apoiar o vídeo, pra impulsionar ele pra que mais Walkers conheçam. Compartilhe aí com os seus amigos Walkers também, né? É muito interessante todo mundo se unir nesse momento crucial para Walking Dead. Se inscreva no canal caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui, ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos, que nós vamos cobrir a 9ª temporada aqui, e amanhã também tem especial, né? Nós estamos aqui em momento de festa nesse The Walker Center, né? É o grande momento de maratonar as temporadas anteriores, o momento que antecede aí a temporada do ano. Então é um momento muito importante. Mais uma vez, obrigado por toda a audiência, obrigado a você que assistiu até aqui, até mais e falou!